Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pesquisa em Podcast. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do canal, da segunda temporada desse canal. Eu sou Leila Delmade, coordenadora dessa ação. Muito bem-vindos ao nosso canal Pesquisa em Podcast. Sejam bem-vindos ao segundo episódio. Só um minutinho. Ok? Sejam bem-vindos, então. Eu sou Leila Delmade, coordeno essa ação, que é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir da Diretoria de Gestão de Pesquisa. O objetivo deste projeto é promover a divulgação científica, publicizar e popularizar a ciência. Então, nós recebemos aqui, para conversar num bate-papo ao vivo, professores, pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, dos mais diversos campos da universidade. E esses professores eles vão falar das suas experiências, das suas ações, dos resultados dessas pesquisas e das perspectivas futuras para suas pesquisas. Pesquisas estas institucionalizadas dentro da universidade. Para que nós estivéssemos aqui promovendo já no segundo ano, a segunda temporada desse projeto, uma equipe trabalhou nessa construção, a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e eu não posso deixar de agradecer, todo episódio eu agradeço a toda a equipe, na pessoa da professora Áurea Regina, nossa pró-reitora, que é uma pessoa super animada e acredita muito na necessidade e na importância da divulgação científica, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação. Tantas e tantas são as pesquisas desenvolvidas dentro da universidade e nós precisamos publicizá-las, popularizá-las. Obrigado, Áurea, por todo o incentivo. Agradeço ao professor Severino de Paiva Sobrinho, meu parceiro de trabalho, assessor de gestão de pesquisa da PRPPG, toda a equipe técnica, na pessoa de Alana, Leuclides, Michael, Gustavo Laete, assessor técnico da PRPPG, Paulo Casarim. Agradeço também o nosso bolsista FAPEMAT, Adiel Mateus. Querido, muito obrigado por ter estado conosco durante todo este ano. A sua bolsa encerra agora, nesse mês de agosto. Foi um prazer trabalhar com você, você é um querido. E com certeza vai galgar outros excelentes espaços por aí. Obrigada pela parceria neste ano que você esteve conosco aqui no projeto Pesquisa em Podcast. E eu não posso deixar de agradecer a nossa nova parceria, que é com a Abacate Digital, empresa jovem, com uma galera muito jovem, muito animada, que dá todo esse know-how, essa logística de estúdio, de câmera, de tudo aqui, para que o nosso projeto chegue até vocês. Obrigada, meninos. Vocês são joia e trabalhar com vocês está sendo uma delícia. Parabéns pelo profissionalismo de todos vocês. Hoje, para conversar aqui comigo, eu tenho a professora queridíssima, professora Fernanda Martins da Silva, uma mulher querida, uma profissional de excelência, que é graduada em História, que desenvolve pesquisas nas mais diversas áreas, mas a gente vai falar bastante sobre literatura afrofuturista. Você, assim como eu, vai entender um pouco o que é esse termo, que para nós acaba sendo novo, né? Novidade, e a gente vai popularizar isso também. Muito obrigada pela sua presença, Fernanda. Obrigado por você ter aceitado estar aqui conosco, aceitado participar do segundo episódio da segunda temporada. E vamos lá, vamos conversar. Se apresenta, por favor. Bem, primeiramente agradecer, né, o convite, Leila, por estar aqui e dizer que é uma honra, um projeto lindo, e parabenizar a PR, na sua pessoa, toda a equipe da PRPPG, como você já colocou, o pessoal da Abacate, por essa iniciativa, como você bem colocou, de popularização da pesquisa. Então, eu sempre digo para os meus alunos que conhecimento que não circula não tem função.
Então, a gente Exatamente. produz conhecimento para que ele chegue na base, para que ele circule, para que ele se popularize. E aí, esse projeto, ele é fundamental nisso. Então, parabenizar você e toda a equipe por essa iniciativa. Bem, quem sou eu, né? Então, eu sou professora Fernanda, sou, como você já disse, graduada em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sou mestre em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E aproveitar e mandar um abraço, que ontem a UFGD fez 20 anos. É uma universidade novinha, mas que tem uma produção imensa. A gente tem várias parcerias também até hoje. Então, todo o meu carinho para a UFGD. E doutora em História também, na linha de Linguagens, Estética e Hermenêutica, pela Universidade Federal de Uberlândia, lá onde a gente tem uma linha forte, um núcleo, né, de pesquisas em História da Arte e da Cultura, de lá que a gente vem com o GT de História Cultural no Brasil. Então, já mandar aqui também um abraço para toda a equipe do NEAC, de todo mundo que faz parte lá do nosso núcleo de pesquisa. E estou na UNEMAT desde 2017, recente, né, sou do concurso 2014, que é um concurso, uma vaga, né, que nasce justamente em demanda da Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que obriga o ensino de História da África, cultura afro-brasileira e indígena, né, para toda a educação. Então, a minha vaga ela já deriva dessa lei, ela é um cumprimento, né, de todas as instituições de ensino, e a UNEMAT vai cumprir a lei criando essa vaga. Então, eu faço concurso para essa vaga e atuo no curso na Faculdade de Ciências Humanas, mas mais diretamente no curso de História e no nosso programa profissional em ensino de História, né, a nível de mestrado e doutorado. Conceito 5 pela CAPES, nosso programa. Parabéns! Muito bem. Você acredita que eu participei? Nossa, eu tenho muitos anos de UNEMAT. Eu participei da época que a UNEMAT discutiu de uma comissão para discutir a implantação da lei, né, 10.639, para a criação dos conteúdos nessa linha, há muitos anos atrás. Porque a lei é de 2003, mas a gente teve um prazo de 10 anos para implantá-la. E aí, nesses 10 anos, ficou todo mundo discutindo, porque era tudo muito novo. Muito, né, eu falo para os meus alunos, eu não tive nada de África na minha formação. Tive assim, olha que eu formei em 2009. A gente estava começando a discutir, eu entro em 2005 e formo em 2009. Então, a gente estava começando a discutir, mas não tinha uma disciplina, nada disso. Então, grande parte dos professores que ainda estão lá na universidade hoje não tiveram nada nessa área de formação. Como a obrigatoriedade termina em 2013, né, começa em 2014, 14, 15, 16, 17, em 2018 estão saindo os primeiros professores com formação nessa área. E é agora que eles estão ingressando na base. Então, é agora que a gente está começando a ver, de fato, uma transformação mais efetiva, depois de mais de 20 anos aí, né, de implementação da lei. E necessária também, né? Com discussões, né? Com aguçar o senso crítico, porque muitas vezes o racismo ele está assim no sangue, né? E a gente faz brincadeiras sem graça e não sabe o que vem por trás, né? E eu acho necessário nós discutirmos e trazermos aqui essas temáticas, né? E que não são modernas, né? São essenciais e já deveriam ter sido trabalhadas há muito tempo. Exatamente. Mas a UNEMAT ela é muito para frente, eu acho. E é uma universidade ousada, né? Sim. Ousada. Assim a gente vê o terceiro grau indígena, né? Sendo implantado como pioneiro, referência para o Brasil inteiro. Quando vem a ideia da lei, a gente abraça, faz comissão e cria, e aí você é produto de uma vaga por conta da aplicabilidade, né? Antes de vir para a UNEMAT, eu vou ser professora contratada na UFMS. E aí lá é que eu vou ganhar, né, como professora contratada, vou ser atribuída a essa área pela primeira vez. E aí a disciplina era uma única disciplina para trabalhar história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Nossa. Na UNEMAT nós temos, pelo menos só no curso de história, um componente para cada um para a cultura afro-brasileira, um para africana e um para indígena. Né? Então a gente tem 180 horas. O professor Oswaldo Marioto Cerezé, meu colega, ele vai fazer o doutorado dele pesquisando a
implementação da lei no Mato Grosso, e a gente fica evidente o quanto que na Unemat a gente está à frente de muitas instituições, porque a gente realmente cria um currículo mais descolonizado, a gente vai focar e vai ser algo que realmente vai trazer um efeito, né? Como você disse, é uma vaga, não é qualquer coisa. Enquanto na grande parte das outras universidades fica tudo englobado em um único componente, ou às vezes é uma disciplina, que é uma disciplina que eu trabalho, né, como tópicos especiais na pós, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, que ela é ampla, que ela pega um pouco de tudo. Mas aqui, além dessas disciplinas que a gente tem muitos outros cursos, nós temos, só na Faculdade de Ciências Humanas, nós temos 3 disciplinas para trabalhar a área toda. Que legal, que legal. Isso eu acho que é muito característico da Unemat, né? Essa pluralidade, esse respeito, né, com o outro, com o diverso, e falar, e trazer, e discutir, né? É muito bom fazer parte de tudo isso. Deixa eu só fazer um comentário. Quem estiver nos assistindo pode fazer uso do chat do YouTube, deixar algum questionamento, que ao final a professora Fernanda vai estar respondendo algum questionamento que vocês tenham. Mas, principalmente, se você ainda não conhece os projetos, seja na área de história, seja na área de humanas, de exatas, e é acadêmico da universidade, achegue-se às faculdades, aos professores, fale que quer conhecer quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, as ações de extensão que estão sendo desenvolvidas, para que você faça parte desse grupo que também pesquisa, que também desenvolve extensão, inovação. Procure conhecer esses projetos que são institucionalizados, porque sempre vai estar sendo lançado bolsas, bolsa de iniciação científica, de inovação tecnológica, de extensão, e você pode compor esses grupos que realmente fazem pesquisa junto com os professores, com os coordenadores. E se você não é acadêmico da universidade, por favor, faça Enem, faça vestibular, venha fazer parte dessa universidade, dessa grande universidade, e conhecer todos os fazeres científicos que aqui a gente tem promovido. Eu sempre falo, Fernanda, da importância dos professores trabalharem, se organizarem em grupos, né? E aí a gente tem os grupos de pesquisa, as linhas de pesquisa, os núcleos, porque a pesquisa, ela não se faz sozinha. Não é um ator equipe, não é. Então, os grupos eles precisam estar organizados para que essas pesquisas elas sejam robustas e elas tragam resultados que possam mudar realidades, né? E aí, eu estudando a sua vida, eu vi que você está em 2 linhas de pesquisa, núcleos de estudos em História da Arte e Cultura, Linguagens e Narrativas Históricas, Produção e Difusão. Fala um pouquinho para a gente o que são essas 2 linhas, quais os colegas ali mais próximos que estão engajados. O Núcleo de Estudos em História da Arte e Cultura, que a gente chama de NEAC, é um núcleo que ele nasce ali eu faço parte dele desde a época do mestrado, mas é no doutorado que eu vou me incluir melhor, que é o coordenado pela professora Rosângela Patriota, junto com o professor Alcides Freire Ramos, que vai ser meu orientador de doutorado. E aí a gente tem um núcleo, e a professora Rosângela sempre diz, né, a gente precisa trabalhar com capilaridades, a gente precisa estar em todos os lugares, e a gente sempre frisou muito isso. Então, hoje nós temos, né, dentro do nosso grupo, pessoas no Brasil inteiro trabalhando com a história da arte e da cultura. E a gente faz essa troca, a gente está sempre se atualizando junto, se reunindo em eventos, em reuniões, para que a gente possa estar se atualizando, discutindo, sabendo que o outro está discutindo. Então, pode não ser a minha área específica, por exemplo, trabalhar teatro, mas eu sei por onde passa a discussão, porque a gente está sempre trocando, e a hora que tiver alguém que precisar de orientação, vai mandar, e a gente faz essas trocas. Então, eu tenho vários orientandos aqui. Eu tenho 3 orientandos de iniciação científica que hoje estão na UFGD fazendo pós-graduação, alguns já em doutorado. Tenho minha primeira orientanda da UFMS, já foi para o UFO, foi orientadora do meu orientador no mestrado, hoje ela está no doutorado, onde eu fiz mestrado. Então, a gente vai criando esse núcleo que elas vão circulando e a gente consegue também dialogar com várias universidades a nível de Brasil. A gente também não fica isolado numa discussão aqui. Então, eu sempre digo com os meus alunos que eu quero
eu vou dar aula para eles, a gente vai fazer uma discussão do que eles estiverem discutindo na USP, no Unicamp, a gente não vai ficar para trás de ninguém. A gente dá conta de tudo que está sendo discutido em qualquer lugar. Então, hoje, a nível de Brasil, o que está sendo discutido na área de história da arte e cultura, o nosso grupo aqui também está discutindo. Então, a gente não está... O núcleo, né, e os grupos, eles fazem com que a gente tenha essa rede de conexão e de trabalhar junto e, assim, se fortalecer, né, essa discussão. Porque a história da arte e da cultura, ela não foi muito bem vista por muito tempo dentro da historiografia. A gente era meio que a perfumaria, né, porque o importante é o social, é o econômico, e a gente foi mostrando que, por meio do cultural, a gente também trabalha o social, o econômico, a gente trabalha tudo, está tudo ali. A cultura, ela dá conta de tudo isso, né? Ela passa. E por um outro viés, que é o viés das sensibilidades, que é eu perceber por meio do sensível aquilo que não está dito, mas que é observado. Vou dar um exemplo, né, que eu sempre falo para os meus alunos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou homofóbica, eu não sou racista. Aí ela vê lá um beijo gay na TV e fala, mas foi desnecessário. Então, às vezes você faz a entrevista no oficial, não aparece. Mas quando você vai para o sensível, para a arte, por aquilo que tem recepção, aquilo que as pessoas veem, o que elas gostam, o que elas aplaudem, o que elas dão risada, né? Como você falou do humor no início, né? Do racismo... de recreativo, que a gente diz, quando você dá risada para algo, o Bakhtin vai dizer, por que nós, seres humanos, damos risada? Porque nós significamos aquilo. Então, quando eu dou risada de algo, eu estou dando sentido para aquilo, eu estou atribuindo sentido. E aí é que a gente consegue captar essas informações e esse retorno do social por meio dessas sensibilidades. Então, não precisa estar dito, não está num documento oficial, que muitas vezes não vai aparecer, vai ser maquiado, mas a gente consegue chegar mais perto do que é o objetivo da história, que é da verossemelhança, né, do que foi o real por meio das sensibilidades. Então, a arte, ela traz isso. E aí você falou da linha das narrativas, né? Essa é a linha do programa. Nosso programa, ele é um programa em rede, né, o Prof. História. A sede é na UFRJ, e a gente está desde o início, né? Agora começamos com a primeira turma de doutorado, vamos para a segunda o ano que vem, estamos no processo de seleção. E ele já tem as linhas definidas pela rede, e aí eu entro nessa rede de narrativas, que é onde vai trabalhar com essa questão também de literatura, que é algo que eu já trabalho desde a graduação. Então, história e literatura é algo que estava, e aí essa é a minha linha dentro do programa. Que também, como eu, reforçando, é um programa em rede que também tem uma qualidade muito legal, e eu acho que vai ser o grande futuro daqui para frente da pós-graduação, porque a gente também está trabalhando ali junto com o Brasil inteiro, todo mundo conectado e contribuindo em publicações, de produzindo conhecimento em rede. Então, a gente tem muitas trocas com o Brasil inteiro. Estivemos no último evento nacional do Prof. História. O NEMAT estava em peso, fez uma representação bonita, foi no Pará, não foi fácil para a gente ir para lá, mas a gente conseguiu levar alunos de todas as turmas, e nós estávamos com uma das maiores delegações dentro do evento nacional, mostrando as nossas pesquisas, e isso tem dado uma visibilidade muito grande também para a produção aqui. Maravilha, viu? Como eu falo que é importante a questão do engajamento em linhas, em grupos, né? Vocês estão criando redes entre universidades, né? Diálogo amplo entre universidades de diversos estados e talvez até países. Isso é ciência. Sim. Ciência indo, indo e vindo, né? Parabéns. Fernanda, antes da gente passar para conversar sobre os projetos, você aprovou recentemente um projeto, você é um grupo que vai fazer parte do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, né? Eu participei da comissão ali interna na UNEMAT. Fala um pouquinho, porque o PET ele não era acessível às estaduais, né? É um programa do governo federal. Eu lembro, sou formada na UFMT e tinha o programa PET lá, que era uma federal, e de repente abre-se então
para uma estadual ou para as estaduais concorrer, e aí você acabou aprovando um projeto nesse programa. Fala pra gente, é uma honra também, né? Nossa, foi uma alegria, assim, coletiva, né? Porque, como você disse, primeiro foi a gente passa por uma etapa institucional. O projeto, ele precisa se justificar institucionalmente, então ele precisa todo alinhado ao PDI. Então, toda a discussão escrita dele, eu precisei pegar o PDI da universidade, estudar e escrever, porque ele precisava ter essa característica institucional. Ele não poderia ser um projeto ali muito solto, pessoal, né? Então, ele precisava ser institucional. Então, primeiro, ele passou por uma etapa institucional e ele foi selecionado, né? Você bem colocou, você faz a parte representando a PR-PPG, tivemos a professora Maria Cristina, né, nossa Pita da extensão, representando a PROEC, e a professora Antônia Alves representando a PROEG, porque ele precisa, né, da aprovação pelo menos dessas 3 pró-reitorias, graduação, pesquisa e extensão. Então, ele precisa passar, porque ele precisa ter esse viés de pesquisa, ensino e extensão. Então, é um programa, né? A gente fala projeto, mas ele é um programa porque ele precisa agrupar todas essas 3 áreas e precisava passar. E aí, quando, né, escrevi chegou o edital, como você disse, ele era a primeira vez que abriram para as estaduais. Sim. Era um edital só para as federais. Inclusive, no resultado final, nós só tivemos 2 estaduais aprovadas, a Estadual do Rio Grande do Norte e a Unemat. Olha, né? Nós somos entre as 2 no Brasil que tiveram projetos aprovados. Foi uma disputa louca, porque foi um edital de ampliação do grupo, né? Foram 45 novos grupos PETs. Então, era criações de novos grupos. E a gente mandou 3 propostas da Unemat. Cada universidade podia mandar 2, e as universidades que estão na região amazônica podiam mandar 3. Então, nós mandamos 3, e a minha foi uma delas. E aí foi aprovado. Quando foi aprovada, ainda no primeiro momento, com nota máxima, o projeto, a gente ficou todo mundo assim, muito, muito feliz, porque a gente estava disputando com universidades muito grandes. E aí, como eu falei para você, a gente está em grupos. Então, eu acompanho o grupo de várias outras universidades, e todo mundo ali dialogando, mandando. Então, várias universidades grandonas, já comemorando, porque tinha sido aprovado na etapa, né, da universidade. Olha, nosso projeto foi selecionado aqui na Unicamp, nosso foi selecionado na USP. E aí, quando chegou no resultado final, nenhuma dessas lá tinham passado, e a gente estava lá. Então, a gente ficou muito, muito feliz, porque a gente disputou com o Brasil inteiro. Foi um edital muito grande. Sim, eu lembro. E a gente conseguiu. Então, a gente ficou muito, muito feliz. Foi muita comemoração, porque eu lembro que no início a gente falava assim, não, a gente precisa disputar para mostrar que as estaduais têm interesse. Para que a gente possa manter e que futuramente a gente tenha outros editais. A gente não estava contando de cara que ia ser aprovado, não. Mas quando foi, então a gente comemorou muito. E, como, né, a gente já vem falando desde do início da entrevista, e eu quero frisar, é um trabalho coletivo. Né? Ele, desde o início, desde ser pensado, né, quando a gente começa, ele é fruto de toda a minha trajetória de pesquisa. Quem olhar lá o meu Lattes vai ver que ele é fruto do que eu já venho trabalhando desde sempre, mas a construção e chegar nesse resultado final foi um trabalho coletivo enorme, e que se dá graças à Unemat, porque a Unemat nos dá muito suporte, né? Então, eu sei que se eu estivesse numa outra universidade, talvez eu não conseguiria chegar nessa etapa, mas a Unemat, ela nos apoia muito enquanto pesquisadores, sabe? A gente tem muito apoio e suporte. Então, a gente liga lá e fala, olha, eu quero disputar um edital, todo mundo se vira nos 30 e faz a coisa acontecer, né? É verdade. Eu lembro da Antônia falando nas nossas reunião da comissão. Gente, a gente não pode perder, senão o governo federal vai entender que as estaduais não querem. E a gente quer, sim, e que venham muitos outros mais para frente. E só pontuar que os outros também foram bem pontuados. Um que a gente mandou, né, no eixo da Amazônia foi, inclusive, com nota muito boa, mas esse eixo, especificamente, ele teve menos propostas aprovadas, foi a metade dos outros, só tinham 5 projetos que seriam aprovados, então o nosso ficou em 6º. Poxa, eu não lembrava, ficou em 6º. E os outros foram 10, né? Ele já iniciou? Já iniciou. Ele iniciou... Então, a gente foi...
pedimos, né, o máximo de bolsa que a gente podia pedir, porque a gente não Nemate é assim, a gente é ambicioso. A gente gosta. A gente não joga abaixo. E nós pedimos 12 bolsas, que era o que a gente podia pedir. Então, o projeto foi aprovado em novembro, saiu o resultado final teve muitos recursos e era para ter saído em agosto, mas não saiu, foi protelando, começou mesmo em setembro, outubro do ano passado. E nós começamos, eles liberaram 6 bolsas de imediato e os outros 6 ficaram como voluntários numa perspectiva de ampliação a partir desse ano. E aí nós ainda estamos aguardando, a gente esperávamos que fosse no início do primeiro semestre, mas não foi. E agora, né, para o segundo semestre, estamos aguardando, saiu o ofício de ampliação, agora que saiu a verba lá para o MEC, acredito que a gente deva receber as nossas outras 6 bolsas. Mas hoje nós temos 6 bolsistas pelo PET, e 6 voluntários que estão selecionados. Além disso, o PET ele prevê recurso, custeio para as ações também. Esse custeio nós ainda não recebemos, está previsto para sair agora em agosto, que é o valor de uma bolsa para cada bolsista que a gente tem. Então, para cada bolsista, vezes 6 meses, ele sai de 6 em 6 meses. Então, a gente está aguardando, não sei o valor certo quanto vai dar ainda nessa bolsa, mas aí agora em agosto deve sair e a gente vai começar a custear. A gente tem previsão de construir um laboratório de realidade ampliada para levar para salas de aulas, para trabalhar, porque a gente vai entrar, né, o afrofuturismo ele é muito imagético, muito visual, então a gente pretende montar um laboratório aí e custear mais materiais para que a gente possa estar trabalhando na sala de aula, porque a previsão é que venha um recurso bem legal para a gente conseguir trabalhar. Virar, ou se virar. Dentro dessa perspectiva, fala pra gente, assim, de forma ampla, o que seria conceituar o afrofuturismo? Então, o afrofuturismo, ele começa aí, né, não tem um marco assim, mas é na década de 70, né, ali o movimento negro afro-americano, norte-americano, ele começa a brincar com essa estética ficcional, com a ficção científica, para pensar futuros afrocentados. Então, nós temos, né, inclusive cientificamente comprovado, tem um conceito, inclusive, chama imaginação radical, que quando, né, a criança se imagina e você propõe para ela pensar futuros e cenários, isso vai acontecendo. Então, quando a gente via desenhos ficcionais lá na infância, de carros elétricos, de celulares que projetavam tela, aquilo parecia surreal, que nunca existia. E a gente vê que hoje muito disso se concretizou. Por quê? Porque você permitiu uma geração sonhar e imaginar essa realidade. Então, a gente tem pensado agora, com o afrofuturismo, como que a gente pode projetar futuros afrocentados, né, para que essas crianças possam imaginar um futuro que não aquilo que está dado de miséria, de exclusão, de racismo, mas não, um outro futuro em que elas são protagonistas, em que ela tem isso, e fortalecer essa imagem. E aí, afrofuturismo ancestral, porque esse futuro ele é pensado, ele é fortalecido no passado, na ancestralidade. E aí eu digo que a ancestralidade ela é como se fosse uma mola propulsora. Quanto mais fundo eu vou, mais ela me projeta para o futuro. Né? Então, essa ancestralidade, ela fortalece, joga e projeta esses futuros. E pensar, se colocar nesse futuro, é um movimento de resistência, porque é você pensar para uma sociedade que tem maior taxa de natalidade, de mortalidade, né, maior índice de jovens que morrem por violência, é você pensar uma existência deles no futuro. Então, é uma forma de existir, de resistir e de lutar. Né? Então, o afrofuturismo é isso. Tentando resumir. Né? Depois a gente vai ter alguns autores, como Dreymark, que vai, na verdade, patentear o nome afrofuturismo em si. Mas, enquanto movimento, enquanto acontecimento, ele começa na década de 70, brincando, então, com a ficção científica para pensar cenários afrofuturistas. Nos Estados Unidos, ele é visualmente muito forte. Na Europa, a gente vai ter um movimento de artes plásticas muito forte. A gente tem um movimento na estética, em estilistas, com roupas. Mas, no Brasil, ele chega muito forte pela literatura. Eu estive, no final do ano passado, em Salvador, tem o Festival de Afrofuturismo, e aí eu estive lá com eles no final do ano passado,
E uma das questões que foi bem pontuada é por que é muito forte ainda e porque a gente não passou para a parte da cinematografia, que é o que os Estados Unidos já está à frente, né? Hoje na Netflix mesmo tem vários documentários, né, já infantis, inclusive. Porque a literatura é muito mais acessível, é muito mais fácil, né? Você escrever do que você produzir, né? Então é muito mais acessível e é o que chega na periferia de uma forma muito fácil. Então qualquer pessoa que está ali consegue escrever, o livro chega mais fácil, ainda que o filme chegue hoje mais fácil, ele ainda precisa de suporte. Sim. Que o livro não precisa. Então ele é muito mais acessível. E o Brasil tem se destacado na produção literária. E aí eu falei, vou juntar... Eu já estava trabalhando com afrofuturismo de uma forma mais aberta, né? Um projeto anterior que eu tinha. E aí vou juntar... Só que, né, por experiências anteriores, eu tinha deixado meio aberto, porque você tem um orientando que quer mais trabalhar a dança, outro quer trabalhar aquilo, então eu tinha deixado ele mais aberto. E aí, quando foi para o PET, para fazer os outros, eu falei, não, vou voltar para a minha área, que é a literatura, e vou fazer ele voltado para a literatura afrofuturista, e aí vou focar nessa área, para juntar um pouco de tudo que eu já fiz, né? Como eu falei, eu trabalho com história e literatura desde a graduação, iniciação científica, meu mestrado, meu doutorado, é na área da literatura. Eu falei, então vamos voltar para a literatura e vamos juntar um pouco do que é as pesquisas atuais com as pesquisas que eu já fiz, e aí ficou literatura afrofuturista. E aí a gente vai ver se já tem resultados essa junção sua, né? Sim. Que legal. Para falar um pouquinho dos projetos que a professora Fernanda coordena, eu fui buscar um projeto de extensão. Inclusive, ele já teve uma caminhada e ele encerrou, mas é interessantíssimo. Até ela me falou que ele acaba sendo base também para outros projetos que ela veio desenvolver, que é o projeto de extensão Axé para quem é de Axé. Vamos começar falando deste projeto? E acredito que ele já deva ter resultados e tal, né? Sim. Bem, o Axé para quem é de Axé é meu xodozinho, assim. Eu até demorei um pouco para desfazer do nome, mas, bem, o Axé, ele começa, na verdade, né, a origem, como eu falei, quando eu comecei, estava na graduação, começa as discussões de África, a gente não tinha uma disciplina, não tinha nada, mas a gente era impulsionado a pensar projetos ali. E ainda lá na graduação, eu desenvolvi um projeto para trabalhar com os alunos do EJA, História Africana, a partir das religiões de matrizes africanas. Então, a gente explicando um pouco dessa cosmologia africana a partir desse universo lá na graduação. Quando eu cheguei na UFMS como professora, né, já em 2012, 13, aí, e aí eles estavam discutindo como fazer, contei um pouco dessa experiência, falei, então você vai ser a professora de África, já me passaram a disciplina. E foi por conta dessa disciplina que eu presto o concurso. Porque minha área de pesquisa era História e Literatura, mas eu trabalho com o Manuel de Barros. Então, era uma outra discussão que não estava diretamente ligada à questão afro. E aí, eu me encorajei, falei, vou fazer esse concurso lá, né? Estou dando aula aqui, estou trabalhando a disciplina. E aí, passei no concurso. E aí, quando vim para cá, comecei a voltar às pesquisas direcionadas para essa área. E aí, o primeiro projeto que eu escrevo, né? Eu chego em 2017, o primeiro projeto que eu escrevo é o Axé para quem é de Axé, que ele começa, no primeiro momento, a trabalhar com a proposta de trabalhar nas escolas África a partir das religiões de matrizes africanas, religiões e manifestações culturais de matriz africana. E a gente trabalha no primeiro momento. Depois a gente percebe, né, a necessidade de ampliar, porque esses alunos bolsistas e voluntários que faziam parte, nós éramos em 8, tínhamos 8 alunos no Axé. Desses 8, nós temos 3 estão no doutorado hoje, 5 já fizeram mestrado, que eram do Axé. Então, esse grupo começa a ter interesses, né? Um quer trabalhar teatro, vai trabalhar o teatro do experimental do negro, a outra quer trabalhar filme, vai trabalhar o Que Horas Ela Volta, e uma outra vai trabalhar com o Arthur Bispo do Rosário, que é artes visuais. E eu falei, tudo bem, vamos. Outra vai trabalhar com a Carolina Maria de Jesus. Eu falei, tá bom, então vamos ampliar. E aí o Axé não ficou só religiões, a gente começou a trabalhar cultura, outra trabalhando com a Teresa de Benguela, que está no mestrado de Educação hoje também, era bolsista.
E aí a gente vai ampliando, então, um pouco das discussões do axé, então ele vai se tornando maior. E aí a gente renova o projeto, né, já numa proposta mais ampla de trabalhar a cultura e manifestações culturais de uma forma ampla para ensinar a história de cultura africana e afro-brasileira na sala de aula. E é um projeto que a gente trabalhou mais aqui em Cáceres, nas escolas de Cáceres, mas quase todas as escolas, por muito tempo, e a gente era muito, muito requisitado, né? As escolas já ligavam para a gente e a gente chegava a momentos, novembro mesmo, a gente tinha grupos em cada escola, já não conseguia mais acompanhar os alunos nas apresentações, nas discussões. E foi muito legal. Eu lembro no início, tinha muita resistência. Isso que eu ia perguntar. Não houve resistência, né? Porque a gente tem as religiões de matriz africana, existe sim uma resistência, até um certo preconceito. E aí a gente tem também um catolicismo, um cristianismo muito forte. Isso não causou um impacto ou uma resistência nessa entrada às escolas? Então, a gente tem uma vantagem, que a lei ela é obrigatória. Ela não é opcional, ela não é facultativa. Porque anterior à lei, né, a gente já tinha o primeiro movimento, que foi um tema transversal, que é pluralidade cultural, que a ideia era trabalhar, mas ele acabou virando outra coisa, é um tema transversal, está em vigor até hoje pelos parâmetros curriculares nacionais, desde 96, mas ele é pouco trabalhado, porque como ele é opcional, você tem 6 temas transversais. Vou trabalhar meio ambiente, para que eu vou trabalhar um tema polêmico, né? Exato. Então, ele não era trabalhado. E aí é por isso que o movimento negro vai emplacar a necessidade da Lei 10.639. E é uma das primeiras coisas aprovadas no primeiro governo Lula. Assim, foi em janeiro, sabe? Entrou, aprovou, porque o movimento negro estava ali em cima. Então, uma vitória, ampla vitória do movimento negro. E aí, a gente tem essa vantagem. Como ela é obrigatória, a gente chega na sala de aula, o professor precisa trabalhar e ele não sabe, às vezes, então a gente chega ali com tudo pronto, né? Eu tenho material, eu tenho um plano de ensino, eu tenho os alunos que vão fazer a monitoria, eles vão acompanhar as atividades, está tudo pronto. Então, o professor acaba sendo vantajoso para ele, né? Essa parceria com a UNEMAT para trabalhar essas questões. E aí a escola sempre aceita, porque está dentro dessa conjuntura, eles são obrigados. Mas a gente tinha resistência de professores sair da sala, tipo, tudo bem, vocês podem falar, mas eu não vou ficar. E aí saíam da sala, os alunos, né, de baixarem a cabeça, não querer ouvir. E aí a gente foi falando, olha, ninguém precisa se converter. Se converter, né, gente? Ninguém precisa, né? Mas a gente precisa tolerar, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. E a gente fazendo a abordagem pela arte. Eu acho que a arte tem isso, ela toca. E aí quando via lá uma música do Ilê Alê, e eles iam olhando e falavam, peraí, não é, né? Não é isso que eu estava imaginando. E era assim, a gente tem depoimentos maravilhosos. Tem um que eu uso muito, que eu me emocionei muito, que depois do nosso trabalho todo, teve um aluno que ele chegou e falou assim, eu quero dizer que eu sou de matriz africana e eu nunca disse em sala de aula, inclusive, eu nunca usei bermuda na sala de aula, porque eu tenho no meu tornozelo, né, uma guia que o meu pai de santo colocou e que eu não posso tirar. E aí, para os meus amigos não verem, não zombarem de mim, eu nunca usei bermuda desde que eu estudo. Eu só venho de calça, nesse calor de Cáceres, imagina. E aí foi muito emocionante, que ele sentiu a vontade, ele falou na sala de aula, ele conseguiu se reconhecer e, a partir daí, começar a usar a bermuda. Então, assim, é algo que transformou e deu segurança para esse aluno, né? Autoconfiança para se colocar. Mas o que mais nos tocava era que a gente trabalhava em escolas públicas, né? E, preferencialmente, escolas públicas, que a gente só trabalhou em escolas públicas. A grande maioria das crianças, elas não são brancas, mas elas também não se reconhecem. Então, elas são branqueadas. Então, elas acham que elas estão nesse universo. E, à medida que a gente vai trabalhando, eles vão se percebendo nessa identidade negra. E eles vão olhando para ele e falam assim, mas peraí, então eu sou que cor? Eles começam a se questionar. E aí eu sempre digo, olha, não é que cor, né?
como você se reconhece? E a Grada Quilomba diz assim, a gente não pergunta, né, se eu sou racista ou não, a gente pergunta como podemos desmantelar o racismo em mim, porque como nós estamos numa estrutura racista, todos nós somos racistas em algum momento. Então, a gente precisa estar, né, constantemente nos desfazendo. E aí, eu levando essas discussões para eles, e era muito legal chegar ao final, né, de um trabalho e ver que mais da metade da sala já se reconhecia como negro, uma sala que era branqueada, porque você faz esse processo de descolonização. Então, a educação antirracista, ela tem como, né, assim, mola propulsora fazer o processo de descolonização, desde o currículo, das discussões, e fazer com que essas pessoas se reconheçam nessa identidade, para nós é a maior vitória, né, para eles se verem e poder conseguirem olhar para esse passado de uma forma diferente. Que o afrofuturismo também tem isso, né? Quando a gente fala afrofuturismo ancestral, e aí para, né, a cultura afro, o passado ele está em movimento, ele não está estático, né? Tem um ditado iorubá que diz assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Então, esse passado, ele ainda tá, ele pode ser mudado no hoje. Então, o que a gente quer mudar? Não é o que aconteceu, mas os sentidos desse passado. Porque essas crianças olhem para esse passado e se reconheçam com orgulho, saibam exatamente o porquê que aconteceu, de onde eles vieram, e aí comecem a se reafirmar mesmo nessa identidade. Então, é um processo de fortalecimento da identidade negra por meio de uma educação antirracista. Exatamente, porque enquanto não houver esse reconhecimento, não tem como lutar por espaços, por protagonismo. Exatamente. Porque a pessoa não se identifica, né? Como negra, como preta. E aí acaba se juntando a uma massa para rir do outro, do cabelo e da postura. Eu não imaginava, porque assim, eu não sou, né, da área da licenciatura, né? Então não tive as didáticas e tal. Mas eu não imaginava que isso ainda existia. O que você chama de branqueamento, né? Isso. A pessoa não se identificar, né? E é sutil isso. Muito sutil. Esse é o maior problema que nós temos no Brasil, porque em grande parte, né, do mundo afora, o racismo ele é declarado. Então, você sabe exatamente o que você está lutando. E no Brasil, ele é velado. Tanto que, esse é um termo do Florestan Fernandes, né, que é uma pesquisa que ele vai desenvolver. Eu falo de forma bem rasteira, né, para meus alunos. Eu falo assim, né, a Unesco olhou o mundo inteiro estava com problema de racismo, apartheid aqui. Aí a Unesco falou assim, tem um lugar no mundo que não tem racismo, que existe uma democracia racial e que todo mundo vive harmonicamente, chama Brasil. Vamos para lá estudar o Brasil e importar esse modelo para o mundo. E aí a Unesco abre um edital no Brasil para entender como que nós vivíamos numa democracia racial, que é um conceito, né, gente, fugiu agora. Mas, enfim, nas raízes do Brasil. E aí a gente vai cunhar essa Gilberto Freire, a ideia de que a gente vive numa democracia racial. E o Florestan Fernandes vai vencer o edital, comprovando, né, que, na verdade, não é que não existia racismo, é que o racismo no Brasil ele é velado. E aí é aquilo que você falou, como que eu combato algo que não existe? Exato. Então, o processo de branqueamento no Brasil, isso é mais violento, porque ele é psicológico. É mais violento que uma coisa que é física, você se defende. Mas uma coisa que é psicológica, que você nem sabe que existe, é mais difícil de você conseguir detectar, sobretudo criança, né, adolescente, de que aquele padrão não é aceito, de, né, por que o meu cabelo não é a estética bonita, né? Então ele não consegue se fortalecer porque tem uma estrutura racista que ele nem sabe que existe, ele não percebe. É tão sutil que ele não consegue se dar conta daquilo. E isso passa de mãe, né? Eu vejo mães que falam, olha, né, vai arrumar esse cabelo, né? Cabelo, né, puxa aí. E aí vai enfraquecendo essa identidade na criança. Não é por maldade, né? Porque nenhuma mãe ia fazer isso sem querer, mas é porque ela também está nessa estrutura racista. Então, é uma violência que coloca a própria pessoa negra contra ela mesma. Sim.
né? E por isso que né, como você disse, sutil, é difícil de detectar, porque não é declarado. E aí, agora que a gente está vendo um pouco mais declarado no Brasil, né, depois de 2018, acho que as pessoas se sentiram mais autorizadas. A gente tem pesquisas também que comprovam uma ascensão do neonazismo no Brasil. Exatamente. E dessas práticas mais violentas, redes sociais, enfim. Mas, por muito tempo, foi mais velado mesmo. Sim. E, a partir de 2018, foi dado voz, né? Isso. Há muita maldade que estava disfarçada. Estava ali, isso. Existia ali, mas estava disfarçada. Gente, nosso tempo voa. Vamos falar dos projetos de pesquisa. Temos 3 projetos, grandes projetos, né? Ensino de História e Fontes Documentais, Futurismo Ancestral, Literatura Afrofuturista. Vamos falar das fontes documentais, que tem a ver com o núcleo também, né? Esse, na verdade, ele é coordenado pela professora Maria do Socorro, eu sou membro desse projeto. É um projeto que a gente é direcionado principalmente para nossos alunos da Diretoria de Educação à Distância, né, nossos alunos da IAD. Nós temos o curso de História lá também, já acho que desde 2016, antes de eu chegar já existia. E aí a gente trabalha nos núcleos, ensinando eles a pegarem as fontes e trabalhar na sala de aula. O que acontece? Hoje ainda está mais complicado, porque esse governo tirou saiu do PNLE, né, do Programa Nacional do Livro Didático, ele está com um material didático estruturado, específico para o Mato Grosso. Então, quando a gente tem, né, o Plano Nacional de Livro Didático, ele passa por uma série de bancas, revisões, mas ainda assim, o material que chega ali nem sempre ele dá conta, sobretudo da história local, regional. A gente ainda acaba numa ideia de uma história global que, às vezes, não chega, não conecta esse aluno. Então, qual é o maior problema do ensino de história hoje? É que os alunos, a história ela fica aquela disciplina de decoreba, sabe? De vou decorar, e não faz sentido para esse aluno. Eu brinco lá em sala de aula que, às vezes, o aluno aprende primeiro o que é o coeficiente de condutibilidade térmica, do que é ou qualquer coisa, porque ela faz sentido para ele, enquanto o outro não faz sentido. Então, qual é a história que faz sentido? Aquela que possibilita esse aluno a pensar e transformar a sua realidade social. Né, que ele saia ali na porta de casa, ele entenda por que aquela rua tem aquele nome, por que aquela praça está daquele jeito, por que não tem esgoto, por que o Egito tinha esgoto e a rua dele não tem, sabe? Essas coisas que ele precisa conectar. E isso não está no livro didático. Então, a gente ensina esses alunos a usarem documentos, materiais locais e fazerem isso virar material didático que ele possa levar para a sala de aula. Né? Então, a gente forma esses alunos para conseguir produzir o seu próprio material didático de uma forma mais leve, que a gente sabe que a carga horária do professor é imensa, né? Se ele tiver que produzir tudo que ele vai trabalhar, vai ser muito difícil. Mas a gente ensina a pegar essas fontes documentais e trabalhar isso em sala de aula como material didático. E dentro de um regionalismo. Sim, dentro de todo o estado de Mato Grosso, né? A gente tem 2 cursos em andamentos, cada um em 6 polos, né? Então, nós estamos aí falando de 12 municípios do Mato Grosso que a gente está atuando. Juntando as suas histórias. Exatamente. E é muita história interessante por aí, né? Muita. Esse Mato Grosso é imenso, né? Imenso e bem atípico em alguns pontos, né? Tem algumas histórias muito interessantes. Futurismo ancestral, enegrecer e indigenizar as práticas pedagógicas do ensino de história. E aí começam, né? Eu falo que o PET ele nasce de 2 projetos, do Axé para quem é Axé. Do Axé eu escrevo esse de pesquisa, né? Esse afrofuturismo, que também está encerrado, né? E encerrou em 2024, se não me engano. Sim, o futurismo ancestral. E aí ele... Quando eu começo, né, quando eu escrevo o PET, eu estou com esse projeto em andamento. Então, ele é resultado desse projeto com o Axé para quem é de Axé, uma junção de todos eles. E aí, esse daí é na mesma perspectiva, como eu tinha tido aquela experiência do Axé, de não fechar tanto em religiões e depois precisar abrir. Então, eu já construí esse mais aberto. Então, ele trabalhava tanto a questão indígena quanto a questão afro-brasileira. Então, a gente estava trabalhando, né, o passado... o futuro é ancestral do Krenak, né? Ele vem
está baseado nesse livro do Krenak, do Futuro Ancestral. E aí a gente começou a trabalhar futurismo e afrofuturismo pensando esses dois povos, aí, duas grandes nações, né, no Brasil. Então, é daí que a gente começa a discutir, e aí depois eu acabo afunilando para a literatura com o que está agora em andamento, né? Que é mais atual. Literatura afrofuturista no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Você conseguiu juntar ali uma proposta grande, hein? E aí ficamos só em África e cultura afro-brasileira, que não é só, né? Que é muito... Não, e literatura... Tirei o indígena do momento, porque aí agora a gente focou na literatura afrofuturista, que já é um mundo. Né? Hoje nós estamos trabalhando com 2 principais autores, que é o Fábio Cabral, e que a gente já tinha uma aluna do outro projeto que trabalhava, Fábio Cabral, bolsista pela FAPEMAT, que hoje está no mestrado na UFMT com o projeto, né? Deu andamento, segmento, faz parte também do PET como voluntária. Hoje, no grupo, eu estou com 19 alunos, sendo 12 do PET. E a gente está agora nesses últimos editais da PRPPG, conseguimos mais 4 bolsas para esse projeto no literatura, porque, como eu falei, o PET é um programa. Então, dentro do programa, ele tem que ter projetos de ensino, pesquisa e extensão. E estamos em andamento para institucionalizar um de extensão, mas de imediato já agora. Então, 6 bolsas do PET, mais 6 para sair, 12, mais 4 bolsistas agora, 3 FAPEMAT, 1 NEMAT. E temos, né, do mestrado, temos a Lívia, que era do projeto anterior, que hoje está na UFMT, continua com a gente no projeto, trabalhando, que é mestrado lá na UFMT. E temos daqui do Prof. História, uma orientada minha também, que faz parte, trabalha a Lei 10.639. Temos uma técnica, que é a Luzinete, que também trabalha nessa área, está lá com a gente. Então, tirando os professores, nós temos 19 ali, pesquisadores, e mais os professores e colaboradores que compõem o projeto. Então, só dentro da UNEMAT, hoje, nós estamos com essa equipe grande aí, trabalhando com, né, praticamente todos com bolsa. Muito bom, muito bom. E o objetivo é? Bem, o objetivo do afrofuturismo ancestral, a gente está na fase de fortalecimento, a gente tem feito uma leitura mais decolonizada, né? A gente trabalhou agora alguns conceitos que a gente fala suleando conceitos, então a gente estava trabalhando os conceitos mais suleados, fazendo a discussão do que é o afrofuturismo enquanto movimento. E aí a gente vai para os grupos de leitura mesmo da literatura e depois a gente vai levar essas literaturas, num outro momento, para a sala de aula, trabalhar com os alunos na sala de aula e, a partir daí, que esses alunos pensem, então, cenários afrofuturistas, motivados ali pela essa literatura, que a gente consiga motivar a imaginação. Estimular. A gente chama de uma imaginação radical. Né? Como que esses alunos comecem a pensar, então, um cenário afrofuturista. E aí nós temos no grupo, né, inclusive a arte que está que eu pedi para vocês, se pudessem colocar a arte lá, no card, que é da Letícia Lima, que é uma bolsista, que também desenha, trabalha. Temos o Oliver, que também tem artista, que está no grupo, bolsista também. Então, temos a Maria Clara, que é escritora, poetisa, está no grupo também. Então, a gente tem vários artistas ali no grupo, que eles também vão trabalhar, e eles vão trabalhar isso lá na produção desses materiais. E aí vamos contar com a tecnologia para nos ajudar também a pegar esses desenhos, essas criações, usar a inteligência artificial. O projeto prevê trabalhar com inteligência artificial para criar esses futuros, né, ficcionais, afrocentrados. E aí, né, dentro do projeto, tem a previsão da gente construir um laboratório, está muito no início ainda, mas de a gente construir depois eu venho mostrar os resultados. Claro. Aí a gente vem discutir com esses, pensar, né, um laboratório de realidade ampliada para trabalhar também na sala de aula. Muito bem. E é bom a gente registrar. Só fazer rapidinho. Dizer que o PET, ele é multidisciplinar. Então, ele tem um curso turma única, fora de sede, que é o Educação Escolar Quilombola. Nós temos 2 alunos de lá que fazem parte indiretamente, mas os outros a gente vai lá para trabalhar com eles.
que está sendo ofertado lá em Nossa Senhora do Livramento, pela Unemate. Nós temos um curso EAD, que é o História de EAD. Inclusive, nós temos 4 dessas bolsistas, 4 são do curso EAD. E que também é, né, onde para ver a dimensão que a PRPPG chega, né? A gente chega lá na EAD, Bolsa para EAD, né, que é um curso pela UAB, mas que a Unemate ela institucionalizou e ela consegue, né, chegar lá com as suas ações, com seus editais. E o curso de História presencial. Então, a gente tem um da oferta contínua, um da fora de sede e um EAD envolvido no PET. Que legal! Tudo formando professores, Sim, críticos, né? Antirracistas, por favor. E, com certeza, engajados em discutir todas essas questões, né? Sobre publicações, lembrando que eu busquei só as publicações um pouquinho mais recentes. E eu achei um artigo interessante, Mulheres Negras no Ensino de História, que você assina junto com a Rosiane, né, Visconde. E fala um pouquinho sobre esse artigo, essa juntada dessa ideia para formar um artigo. Esse artigo ele é resultado do trabalho da Rosiane, que inclusive foi selecionada agora no edital da editora para a publicação da dissertação completa. Que legal! Vou fazer o prefácio produto de ela. É o produto de uma dissertação, então, de mestrado. Orientada por mim. Então, ela foi selecionada agora, vai ser a obra completa, vou fazer o prefácio para ela. Já no próximo edital, vocês vão ter acesso à obra fechada. O material didático dela também está maravilhoso, porque no Prof. História eles fazem a dissertação mais o material didático. Então, ela tem os dois. E a Rosiane vai pensar como que a gente trabalha, então, o ensino de História a partir dessas mulheres negras. Então, a gente vai pegando mulheres negras de referência. Lógico, ela faz uma discussão do movimento feminista negro, do movimento de mulheres negras, que é muito importante, e aí ela vai trazendo algumas figuras centrais do movimento negro para pensar a história. Então, a partir de Teresa de Benguela, Inácia, e aí a gente vai pensando várias mulheres negras e pensando a história a partir dessas mulheres, trazendo elas para o centro e a partir delas e trazendo o ensino de história. Que então, legal. É um projeto lindo dela, está muito bem escrito, reconhecido agora nesse edital. E assim, hoje eu oriento basicamente quase todas as minhas orientações são nessa área, né, no mestrado. Anteriormente, ela teve o da Bianca, que a gente também publicou, que é sobre o coletivo de mulheres negras de Cáceres, que a gente também trabalha com essas mulheres negras. E eles, tem capítulo de livro, né? Sim, e elas são muito articuladas, né, as mulheres negras. A gente tem um movimento muito forte, porque a cultura afro-brasileira ela é muito feminina, né? Ela tem a mulher nesse lugar, né? Não é à toa que Teresa de Benguela era uma rainha. Então, a gente tem a mulher num lugar... né, o feminino, de uma forma geral, muito presente, e as religiões. Então, são dois eixos que, para a gente entender a cultura afro-brasileira, a gente precisa dominar muito bem, né? Conseguir entender toda essa cosmologia, como que funciona esse universo, e aí a gente vai vendo a figura dessas mulheres, como elas são centrais, né, nessa cosmologia. Quando a gente vai trabalhar a literatura afro-brasileira também, a gente vai vendo como que elas vêm de uma forma bem central nas discussões também. Muito, muito bom. Isso também é algo importantíssimo, o protagonismo feminino dentro dos grupos, dos mais diversos grupos, né, onde estão inseridos, né? E isso aí e dar esse valor, dar essa ouvir, tornar um livro, um capítulo de livro, essas histórias, esse resgate. Né? Sim, essa visibilidade que elas merecem, né? Com certeza. A gente sempre trabalhou junto, né, com elas, sou muito próxima das meninas aqui, faço parte do coletivo delas, participo das reuniões. Nós fizemos o primeiro Novembro Negro de Mulheres na Unemate. Foi um evento que, na época, a gente organizou dentro do Axé, para quem é de Axé. E foram elas o tempo todo. Era na rádio divulgando o evento, na mesa, quem assinou o diploma, o certificado foram elas.
E elas fizeram, porque a gente tem essa função de fazer ponte, né? Ser ponte e trazer essa discussão para a universidade, porque existe um saber ancestral aí que não é menor ou maior que o saber acadêmico, né? E ele tem essa dimensão. Hoje a gente já consegue reconhecer, por exemplo, o edital do Parfor, que é onde a gente consegue aprovar a educação escolar quilombola, ele já prevê mestres dos saberes. Então, tem um espaço para elas virem com prolabore, com bolsa igual de professor, sem diferenciação nenhuma, para trazer o saber que vem ancestral para a sala de aula, para dentro da academia. Então, a gente já começa a articular e trazer esses saberes ancestrais para dentro da academia. Então, as meninas são sempre muito presentes, sempre bem-vindas, e a gente sempre que possível está discutindo. Mas já foi na minha aula do Prof. História, quando precisa, a gente chama, elas vão, estão sempre presentes. Isso é maravilhoso. Sim. Eu sou da outra área, eu trabalho lá em biologia, e eu tenho uma preocupação imensa com o saber popular que está se perdendo, e aí lá na área de plantas medicinais e tal, e está se perdendo, né? Então a gente tenta fazer sempre esse resgate, porque é história. E isso não pode ficar perdido, né? Isso tem que vir e ser eternizado através de projetos de trabalhos e de voz, né? Parabéns. Obrigada. Parabéns, feliz demais, aprendi muito aqui. Tem vários outros capítulos de livro, Coletivo de Mulheres Negras de Cáceres, uma história de lutas e resistência, Ensino para a Tolerância, uma abordagem a partir das religiões de matrizes africanas, que vem ao encontro do que a gente estava conversando, Ensino de História, Cultura e Diversidade na Contemporaneidade, e outros trabalhos em eventos inúmeros, Axé para quem é de Axé, vocês já publicaram, Sororidade em Prática, Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência, Movimento Feminista Negro e seus desdobramentos, Ensino para a Tolerância, uma abordagem a partir das religiões de matrizes africanas, e tantas outras coisas maravilhosas que nosso tempo não vai dar para destrinchar tudo que está aqui disponível. Mas você quer falar, Fernanda, alguma coisa que eu esqueci, que passou batido, que eu não abordei? Imagina, eu quero agradecer pelo espaço, né? Acabou sendo pequeno, a gente traz pois um monte de coisa. Eu queria ler aqui um trechinho de um poema da Conceição Evaristo, bem pequenininho. Por favor. Que é assim: a vida era um tempo misturado, de antes, agora, depois e depois ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser. Então, essa é a essência do afrofuturismo. É a gente pensar todos esses tempos juntos. É o futuro, é a ancestralidade, é o presente, tudo junto e misturado para que a gente possa existir e se reafirmar, né, dentro desse espaço. Obrigada. Claro, eu que agradeço. Nossa, aprendi muito. Michael, nós temos alguma pergunta? Não? Ninguém quis perguntar no chat. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação. Destacar e eternizar aqui, através da nossa rede social, a importância do trabalho de vocês, do seu trabalho, do trabalho de todo o grupo, desse coletivo de pessoas, porque nós precisamos transformar esse futuro, né? E a gente não pode esquecer, né, de quem fomos, das nossas histórias ancestrais. Esse resgate precisa ser trabalhado. Não adianta dizer que eu vou começar do zero. Ninguém veio vazio. Ninguém. Né? Então, trabalhar tudo isso. Muito obrigado mesmo. Um tema extremamente importante. Vários temas, né? Falamos de vários temas. Eu amo história. Acho que deveria ter muito mais valor desse ponto de vista, inclusive da sensibilidade, dos afetos. Né? Nós não somos só seres técnicos. Né? Parabéns a você, parabéns a toda a equipe que trabalha com você, a todos que nos assistem, por favor, se vocês gostaram, manda esse vídeo para os amigos, divulga, nos ajude a levar a ciência para mais e mais pessoas, a publicizar, a popularizar o que tem sido feito, promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Tem muita coisa maravilhosa sendo feita, sendo produzida de forma séria, de forma comprometida com a verdade.
tá? Então divulguem, curtam, deixem seu joinha, isso nos ajuda, dê engajamento, porque rede social é assim mesmo. Convido ao público diverso, quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois, quem vai assistir gravado no canal do Pesquisa em Podcast. Convido vocês a conhecerem as pesquisas da universidade. Nós estamos na 2ª temporada do projeto Pesquisa em Podcast. Nós temos já 11 podcasts disponíveis para vocês assistirem nas mais diversas áreas do conhecimento. Conheçam esse trabalho, divulguem esse trabalho. Destacar sempre que a presença, a participação dos estudantes nessas construções é essencial. A professora Fernanda falou inúmeras vezes de bolsistas, desde a iniciação científica, que hoje estão no mestrado, que estão no doutorado. Isso é se aproximar da pesquisa, isso é se aproximar da ciência, isso é fazer ciência. Venham para a universidade, venham compor esse grande grupo que é a Unemat. Ela está espalhada no estado inteiro, com certeza no seu município, se não tem um campus, tem um polo, tem um núcleo, com certeza tem curso de qualidade sendo oferecido. Venham, participem do ensino superior, se formem e levem mais e mais conhecimento dentro do seu grupo de trabalho, do teu grupo social, onde você está inserido. Nós temos a nossa página no Instagram também. Logo mais vão haver cortes deste programa de hoje, com algumas partes, mas o programa completo vai estar disponível no YouTube. Para o nosso próximo encontro, a gente vai trazer 2 pesquisadores, vamos estar falando sobre mamíferos, animais da nossa região. Vamos falar, sim, da onça que anda por aí, vamos comentar, vamos conversar sobre isso. Isso é diversidade também, para que vocês saibam que a universidade está em todas as áreas. Tá? Fernanda, muito obrigada, querida. Foi um prazer estar com você, foi um prazer passar essa 1 hora aqui batendo esse papo. O tempo voou, que a gente nem percebeu passar, tá? Receba meu carinho. A caneca do programa é sua de presente, uma lembrança, tá? Nossa, para você. Estava namorando ela. Já é sua. E a todos vocês, o meu muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigada. Abraço.